Olá, eu quero saudar a todos que nos acompanham pela TV Manaim, no canal 126, também pela Sky Livre, no canal 85, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. E hoje nós vamos tratar a respeito de um tema que está descrito no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, verso 4. E a ciência se multiplicará. E para tratar a respeito desse tema, da evolução da ciência ao longo do tempo, nós estamos aqui com alguns membros do grupo do Ciência e Fé, são doutores em sua área do conhecimento, e logo após a vinheta, então, nós vamos tratar a respeito deste assunto, a ciência se multiplicará. Muito bem, já estamos de volta e eu gostaria de, neste momento, apresentar aqui os nossos convidados. São membros do grupo Ciência e Fé. Eu vou iniciar aqui com o nosso irmão, o doutor, major, pastor Wellington, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Obrigado, William. A paz do Senhor Jesus, pastor a todos. Amém. Pastor Wellington teve uma participação conosco alguns episódios atrás para tratar a respeito de manchas solares. Teve uma participação muito importante aqui conosco, não é mesmo? Foi mesmo. Muito bem, antes da sequência, eu gostaria só de trazer aqui o currículo do Dr. Wellington. Wellington Guilherme da Silva, ele é major da Força Aérea Brasileira. Ele é graduado em Engenharia Eletrônica, mestre em Física do Plasma pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é o ITA. E tem doutorado em Telecomunicações pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu gostaria de aproveitar aqui, neste momento, para pedir ao pastor Wellington que falasse um pouco a respeito da sua vida profissional, das suas atividades, porque os irmãos vão percebendo que tem uma íntima relação com o que nós vamos tratar aqui ao longo desse programa. William, eu comecei minha carreira militar aos 16 anos aqui em Vila Velha. Eu entrei para a Escola de Aprendiz de Marinheiro, fiquei 4 anos na Marinha, depois eu fiz um outro concurso e entrei na Força Aérea. Fiquei um tempo como sargento, depois prestei um novo concurso para ser oficial, né? E ao longo desses anos, o senhor abriu as portas, me deu a oportunidade de fazer cursos de graduação em Engenharia Eletrônica, depois no ITA, né, que é uma universidade da Força Aérea, onde nós fizemos ali o mestrado em Física, né? Depois eu fui para a reserva após 30 anos de trabalho e sempre gostei de estudar. Então eu fiz o meu doutorado já na reserva aposentado. E hoje me dedico a fazer com alegria a obra do Senhor. Muito bom, maravilha, né? Glória a Deus por isso. E eu também gostaria de apresentar aqui o nosso irmão, o Dr. Márcio Mariano Júnior, paz do Senhor. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz do Senhor, meus irmãos. Muito bom. O nosso irmão, ele é diácono da Igreja Cristã Maranata, ele é graduado em Engenharia de Produção, tem algumas especializações, pós-graduações, manufatura enxuta, logística, gestão em Harvard e é mestre em engenharia financeira na Universidade lá da Espanha. Também é doutorando em engenharia na Universidade Federal de Minas Gerais. Gostaria também que o nosso irmão, que é doutor, fale um pouquinho também da sua experiência profissional, das suas atividades. Bem, paz do Senhor, irmãos. Trabalho desde os 13, né? Já estaria quase aposentado se tivesse registrado desde então, sempre em áreas ligadas à indústria, cadeias de distribuição, redes de varejo, né? Buscando e compreender dentro desse oceano de dados aquilo que pode melhorar significativamente o resultado das empresas, né? Atuo numa empresa de consultoria israelense, temos uma metodologia específica para compreender dentro daquilo que é a realidade da empresa, o que ela pode melhorar com o que ela consegue produzir ali dentro de casa mesmo, sem grandes investimentos externos, discernindo aquilo que é possível do que é impossível. Muito bom, né? Maravilha. Uma experiência que vai ser importante aqui também para o que nós vamos falar ao longo desse episódio. Também quero saudar o nosso doutor e coronel, pastor Fausto, paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, William, obrigado. Maravilha. O
nosso irmão, né, Fausto Batista Mendonça, ele é pastor da Igreja Cristã Maranata, ele é tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, é graduado em Engenharia Civil, é mestre em Geociências Aplicadas pela Universidade de Brasília, e também tem doutorado em Ciências e Tecnologias Espaciais pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. E também, pastor, é professor da pós-graduação do ITA. Eu gostaria também que o senhor falasse brevemente sobre as suas atividades como profissional. Eu estou na Força Aérea já há 31 anos e entrei como sargento e tive a oportunidade de fazer concurso para oficial. E o Senhor abriu as portas de vários cursos que eu fiz até hoje, né? Então, lá na UNB em Brasília, fiz o mestrado na área de Geociências Aplicadas e depois vim para o ITA para fazer o meu doutorado. E na Força Aérea, pouco mais de 10 anos que eu estou lá, eu tenho trabalhado com pesquisa, na área de pesquisa. Então, o ITA é um Instituto Tecnológico da Aeronáutica, onde tem ali os cursos de formação mais voltados para as ciências aeronáuticas. Então, ali a gente trabalha com o desenvolvimento de várias áreas que são aplicadas tanto na infraestrutura aeroportuária, até mesmo nas aplicações espaciais, né? Muito bem, muito bem, muito bom. Também está aqui o pastor Tiago, que está sempre conosco, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os irmãos. Só para não deixar passar, né? Não, mas eu estou até com vergonha de estar aqui agora. Pois é, nós vamos correr atrás aqui, Amém. Viu, pastor? Vamos correr atrás. Mas para não deixar passar desapercebido aqui, o pastor Tiago Costa também tem algumas graduações, tem algumas engenharias, engenheiro elétrico, engenheiro clínico, engenheiro de segurança do trabalho, tem algumas especializações em matemática, engenharia de prevenção e combate a incêndios, também em segurança cibernética. Muito bem, então estão aqui todos de uma área, podemos dizer, afim, né? Sim. E para poder falar a respeito desse assunto. Então o tema, ciência se multiplicará. E eu gostaria já de pedir para que o Dr. Wellington ele pudesse falar conosco a respeito disso. Por que nós podemos dizer, Dr. Wellington, que nós estamos vivenciando a multiplicação da ciência? Sim, William, com certeza nós vivemos esse momento, né? Os dados, os indicativos de pesquisa, de artigos publicados, eles apontam para isso. Mas a palavra de Deus, ela deixa muito claro que isso seria um marcador profético. Que o nosso tempo, né, não é apenas o Cronos, mas nós vivemos o Kairos. O mundo, ele está aí vivenciando, vendo o que está acontecendo, mas ele não entende o significado profético. Mas a igreja, ela tem a revelação, tem a direção do Espírito Santo, ela vê a profecia bíblica, ela vê os fatos que estão acontecendo, ela discerne o tempo. E nós vivemos o tempo do breve. O Senhor está às portas. E o livro de Daniel, em especial, ele fala a esse respeito desse momento, a multiplicação da ciência como marcador profético. Muito bom, né? O pastor Wellington ele trouxe para nós aqui um aspecto muito relevante que está ligado à palavra e é muito claro para nós tudo aquilo que temos observado nos últimos dias, nos últimos anos, nas últimas décadas, podemos dizer. E será que nós poderíamos até pedir o engenheiro Tiago aqui que pudesse falar um pouquinho sobre isso, dessa evolução da ciência, mostrando isso com dados. Nós temos dados, pastor, que corroboram com isso que o pastor Wellington trouxe no aspecto profético? Sim, nós temos, entre outros dados, separamos alguns aqui que vão ser trazidos agora no início do programa e outros até mesmo no final do programa sobre esse crescimento exponencial da ciência no nosso tempo, né? E por isso, através dos dados aqui, por isso a gente pode falar o seguinte, que nós estamos vivendo nesse momento, o momento da multiplicação das ciências, efetivamente. Aí eu vou pedir para colocar um slide aqui na tela, que vai demonstrar isso. Ó. Esse slide, por exemplo, é a evolução dos computadores e processadores ao longo do tempo. A gente repara que a curva ela é exponencial. Ela sobe de forma exponencial, mostrando que nos últimos anos, nas últimas décadas, esse crescimento foi muito relevante, né? O próximo slide também ele vai mostrar isso. Esse aí é a evolução das publicações científicas no Reino Unido.
mostra também uma curva ascendente, ó, de um crescimento exponencial, ok? E tem outros 2 slides também que demonstram isso, o conhecimento médico, também um conhecimento que mostra uma curva exponencial, e aqui a aceleração de toda a tecnologia, de como a tecnologia se evoluiu ao longo do tempo. Também a gente vê uma curva exponencial, mostrando que no nosso tempo agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, na última geração, por assim dizer, né, de 50 anos para cá, o crescimento foi muito, muito acentuado. E aí corrobora com a palavra, Sim. fala que a ciência se multiplicará. Muito bem, né? O pastor Tiago, ele trouxe para nós aqui números, dados, né, que corroboram com a ciência de um modo geral. E eu gostaria de aproveitar, até mesmo porque os nossos irmãos aqui que são doutores nessa área, que pudessem trazer alguma coisa especificamente nessa parte da tecnologia da aviação. E aí eu vou falar diretamente com o Dr. Fausto, para que ele pudesse trazer um pouquinho dessas informações, até mesmo para que aqueles que estão nos assistindo tenham uma dimensão, né, dessa progressão da ciência nessa área tecnológica, mais precisamente com relação à aviação. Sim. William, o marco, podemos dizer assim, o marco principal que a história nos mostra do desenvolvimento da ciência aeronáutica está ali no registro do voo do mais pesado que o ar, em 23 de outubro de 1906, lá no campo de Bagatelle, quando Santos Dumont ele alça voo com o 14 bis. Queria pedir para colocar o slide do 14 bis, da réplica do 14 bis, que temos ali no Memorial Aeroespacial Brasileiro, ali em São José dos Campos. E o interessante observar, essa é uma réplica, né, tem modelo reduzido, do 14 bis, e Santos Dumont levantou voo ali em 1906. O detalhe interessante do 14 bis é que até mesmo as superfícies de comando que ele tinha para ser manobrado, até hoje são princípios que são utilizados nas superfícies de comando das aeronaves atuais. Claro que muita coisa foi aperfeiçoada, mas o princípio físico, né, a ideia que ele trouxe ali nessa invenção dele, são aplicados até hoje. A parte de leme, de profundor, de aileron, que são superfícies de comando que todas as aeronaves têm. Ele traz esses princípios já no 14 bis. O 14 bis já traz isso. Então, foi assim um marco muito importante para as ciências aeronáuticas. E é importante lembrar que isso foi em 1906. Em 1907, ele desenvolve um aeroplano, que é o Demoiselle, que começa a ser já comercializado. Então, um ano depois já tinha um aeroplano, né? Não era aeronave, um aeroplano, que também já conseguia alçar voo e também foi desenvolvido por ele, né? E aí a gente vê que o mundo, então, começa a investir de uma forma mais acentuada nas ciências aeronáuticas, e o berço da aviação, de motores, fabricação de motores e tudo mais, a gente observa isso na Europa, né? França, Alemanha, Itália, Inglaterra entram numa corrida de desenvolvimento tecnológico da aviação na sequência disso, né? Tanto que é um fato interessante se relatar, em 1911 já tem ali o registro de um voo de reconhecimento a bordo de uma aeronave militar, que é a fotografia aérea que foi tirada a bordo de uma aeronave militar na Guerra Ítalo-Turca, em 1911. Então, vejam, primeiro voo em 1906, em 1911 já começa a ter ali um pouco de tecnologia embarcada, né? Então, a gente vê que houve um desenvolvimento muito rápido ali, os investimentos eram altos em tudo isso, né? Então, foi um período ali muito marcante para a aviação, logo depois do voo do 14 bis. Muito bem, né? Muito bem. A gente pode dizer, pastor, que a partir do século XX houve já um grande desenvolvimento no que se refere a essa parte de deslocamento ao redor do globo terrestre. Mas nós poderíamos dizer também que houve, de forma proporcional, o desenvolvimento com relação à defesa, aspecto da defesa das nações em relação a essa questão da aviação? Sem dúvida, houve uma influência muito grande. O período entre guerras ali, entre a Primeira e a Segunda Guerra, houveram grandes passos ali de desenvolvimento tecnológico. Um exemplo aqui, uma curiosidade, né, foi onde foi desenvolvida ali, por exemplo, as metralhadoras, elas eram operadas pelo próprio piloto, né?
e tinha o problema de o tiro atingir a hélice. Então, nesse momento, desenvolveu-se ali uma tecnologia onde sincronizava o giro da hélice com a passagem do projétil, para que não atingisse a hélice. Isso foi um marco na época, né? Foi um salto tecnológico muito importante. Então, vejam que as indústrias, elas começam a investir nesse período entre guerras. Por exemplo, aeronaves metálicas, elas começam a surgir nesse período, antes da Segunda Guerra, e foram colocadas à prova na Segunda Guerra. Então, tudo isso foram passos ali importantes, e o berço do desenvolvimento dos motores foram na Europa, né? As grandes nações ali, fabricantes de motores, estavam ali na Europa e tradicionalmente eram quem desenvolviam os motores. E é interessante a gente lembrar também que no emprego na Segunda Guerra já começam a surgir tecnologias que algumas são usadas até hoje, como, por exemplo, o uso de radares ali na Segunda Guerra começa a ser utilizado, e aí os aviões começam a ser detectados. Então tem toda aquela questão do ser detectado e uma arma para não ser mais detectado, e aí é o chamado a guerra eletrônica, né? E eu gostaria de passar a palavra aqui ao Dr. Wellington, que é especialista nessa área, para falar um pouquinho para a gente aqui sobre essa parte da guerra eletrônica, né? Que a Segunda Guerra foi um momento de um marco do desenvolvimento desse tipo de tecnologia, né? Realmente, como o Dr. Fausto colocou, o que ocorre? As tecnologias se interrelacionam. Uma tecnologia leva a outra. Então, houve o desenvolvimento da aeronave, emprego para o transporte, mas também um emprego para o ataque. E na Segunda Guerra, a Grã-Bretanha sofria grandes ataques aéreos. Londres era bombardeado diariamente ali, né? Então, houve uma preocupação como, né, detectar a presença das aeronaves. E houve também o surgimento do rádio. Então, considerando a tecnologia do rádio, foi feito o radar. O que é o radar? É um dispositivo que aí detecta a aeronave. Ele manda um sinal, uma onda eletromagnética, reflete naquela aeronave, e pelo tempo, né, nós sabemos qual é a velocidade que uma onda eletromagnética se propaga, que é a mesma velocidade da luz. Então, pelo tempo de ida e volta, tem-se ali a distância da aeronave. E pela direção da antena, tem-se ali a direção e a distância. Então, isso deu uma reviravolta na Segunda Guerra, né? De tal maneira que o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, que é o Churchill, da época, né, ele disse: essa é uma guerra mágica, porque não se via, porque a onda eletromagnética não é vista. Então, houve um grande desenvolvimento. E mais tarde, o radar hoje, né, é essencial, não apenas na defesa, mas no controle do tráfego. Nós temos centenas de aeronaves voando e o controle de tráfego é possível graças ao radar desenvolvido na Segunda Guerra. Maravilha, né? Maravilha. São coisas muito importantes, né? A gente vê esse desenvolvimento da tecnologia muito atrelado à questão da guerra, né? O investimento é maior, então acaba que o uso lá na guerra depois passa para nós para um uso civil, e que também é um benefício, igual o pastor falou sobre os radares. Isso é um avanço gigantesco para nós hoje, né? E chamando também aqui para nossa conversa o Dr. Márcio, para que ele pudesse também fazer um comentário em relação a isso, né? Tudo que a gente está discutindo. Sim, a aviação, e mais especificamente em tempos de guerra, também contribuiu muito para a ciência, pois muitas necessidades militares depois acabaram sendo aplicadas, né, para a comunidade civil. Um exemplo, né, na Segunda Guerra Mundial, em que um piloto alemão, Armin Faber, ele perdeu a sua orientação em voo. Ele achava que estava voando sobre o canal de Bristol, na realidade estava voando sobre o canal da Mancha, e fez um pouso numa localização errada. E ali ele pousou bem em cima de uma base dos inimigos, e eles puderam então, com aquela aeronave intacta, porque ela não havia sido avariada em voo, aprender, conhecer qual era a tecnologia que os alemães estavam utilizando nas suas aeronaves. E a partir daquilo ali, melhoraram as aeronaves das forças aliadas, americanas e europeias, para combater os alemães. É muito importante. A gente tem até um slide que mostra isso aí, que o pastor falou que é isso aí que é o piloto, né? E tem também um slide que mostra o canal, né, que ele confundiu. E você vê que nessa época a aviação era tudo visual. Então, os instrumentos
E ali o avião, né? Esse aqui foi o avião que o Márcio falou. Pode passar o próximo slide, que tem um avião relacionado com isso, que é o FW-190. Até aí, a Alemanha tinha, assim, ela soberana na questão das aeronaves. A partir daí foi o que o Márcio falou, que deu uma virada, né? Eles começaram a estudar isso aí, e aí começou a desenvolver mais as aeronaves britânicas e americanas, né? Força Aérea Alemã até então era imbatível, né? Era imbatível, A Luftwaffe. E aí, sim. com a apreensão dessa aeronave, a Força Aliada começou a entender o que os alemães tinham de diferencial tecnológico naquele momento. Muito bem, né? Antes de nós prosseguirmos aqui, gostaria de chamar a atenção daqueles que estão nos acompanhando pela TV Manaim, lembrando que nós temos o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E ali você tem a oportunidade de assistir vários outros episódios do programa Ciência e Fé. Uma playlist, uma série de episódios lá que você pode acessar e até mesmo compartilhar com outras pessoas, com seus familiares, para que possam aprender mais a respeito dos trabalhos do Grupo Ciência e Fé. E você pode até mesmo colocar as suas sugestões. Há um chat que, na interação ao vivo do YouTube, você pode escrever ali sua sugestão de um episódio, de um tema, ou alguma dúvida que você possa ter também. Lembrando que no canal oficial da Igreja Cristã Maranata nós temos cultos diários, todos os dias, inéditos, às 20 horas. Também, domingo pela manhã, nós temos o culto ao vivo da Escola Bíblica Dominical, às 10 horas. Bem, voltando aqui então, foram discutidos aqui muitos pontos a respeito dessa parte da evolução, da aviação, e o professor Tiago ele até trouxe um aspecto interessante que antigamente tinha muito essa questão visual. A gente não tinha a tecnologia que hoje nós temos. Então acho que é importante a gente partir para um ponto agora que é dessa parte moderna da aviação, né? Esses aspectos que fazem toda a diferença hoje. Queria que o pastor Fausto, o doutor Fausto, pudesse falar sobre isso também. É interessante esse fato que aconteceu na Segunda Guerra.